Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E para gravar mais esse episódio aqui, comigo então, Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, sou um dos cofundadores da WePlan e hoje atuo aqui como CEO da empresa. Maravilha, e mais uma vez então para gravar com a gente, Caroline. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Head de Educação da WePlan Educação, que é o braço educacional da WePlan. Legal, e para quem está ouvindo então apenas no podcast, apenas em áudio, a gente quer dar um recado que a gente também tem um canal no YouTube, @WePlanEducação e @WePlanMob. Em ambos os canais a gente tem esse conteúdo. E também dar um recado para você que está escutando pela primeira vez o episódio, ou até mesmo para você que já ouve esse episódio e conhece alguém que trabalha na área, seja um parente, um conhecido, um amigo, encaminhe esse episódio para ele e tenha a grata surpresa que talvez ele não conheça esse podcast. Então, olha só, você que nem é da área tá conseguindo repassar adiante a mensagem e mostrando assim, ó, eu tô aqui me educando, tô me capacitando aqui. Você sabia que existe esse podcast? Eu já fiz muito disso, sabe? Tipo, vou contratar um profissional e aí eu pesquiso muito sobre o assunto para não ficar vendido na história. E aí quando eu tenho uma dúvida sobre o produto ou serviço, eu encaminho e talvez aquele profissional nem sabe que tem aquele conteúdo. Então, muito legal. Compartilhem e isso vai distribuir cada vez mais essa mensagem e esse conteúdo. Beleza, galera? O que a gente tem hoje, então, para falar? Qual é o assunto desse episódio? Hoje o nosso assunto é como você ser um bom profissional na área de projetos, tá? E um bom líder. Como a gente sabe que a maioria dos profissionais que acabam trabalhando na parte de projetos, interiores, eles vão mais para a parte autônoma, então costumam ter seus próprios escritórios, né? Montar suas próprias equipes e ocorre que a gente pode ter muita dificuldade nesse processo, né? De gerenciar pessoas, de como organizar os processos. E a WePlan Educação, né? Que é o braço educacional da WePlan, pode ser um auxílio aí para esses profissionais, para que a gente consiga direcionar vocês da melhor forma, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Hoje é legal porque a gente tem um exemplo aqui na mesa de um profissional que por algum tempo trabalhou como colaborador da empresa. Em algum momento, não sei se você chegou a liderar também pessoas dentro da empresa. Na época que eu trabalhava como vendedor projetista, eu não cheguei a ter essa função, né? Esse cargo, digamos assim, dentro da loja. Quem fazia isso era o Renan, ele que era o líder, né? O gestor da empresa. Mas eu tive uma oportunidade de trabalhar como promotor de vendas por um período, foram quase 2 anos, viajando, visitando lojas, dando treinamentos, e aí me transformou em gestor de mim mesmo. E se tu deu treinamento, de certa forma você já está liderando conhecimento de algum jeito, né? Você já está repassando isso adiante. Bem isso. Então, é muito comum a gente ver profissionais que trabalham na área de projeto, arquitetos, designers, engenheiros. Eles vão para o mercado para empreender, eles começam trabalhando sozinho, né? De forma autônoma, como, enfim, outras profissões também acontece. E aí começa a ter uma demanda maior, precisa contratar pessoas, precisa contratar um estagiário, e aí tu precisa começar a delegar funções, né? E essa é uma das grandes dificuldades que o pessoal tem, de não conseguir fazer essa gestão, porque uma coisa é você lá estar trabalhando sozinho, definindo o teu ritmo, o jeito que você quer trabalhar horários e tudo mais. Outra situação é quando você tem uma pessoa do teu lado, né? E não tem como trabalhar com pessoas sem entender de pessoas, né? Parece... Ou melhor, sem ter sido uma daquelas pessoas no passado, porque acontece muito, sabia? É verdade. Nas empresas de um líder chegar para liderar um setor que ele nunca trabalhou. Vocês acreditam nisso? Não, mas isso acontece com muita frequência, né? Principalmente em grandes empresas, grandes indústrias, é muito comum vir um CEO de fora, vir alguém que nunca fez parte daquele setor, só que ele vem com uma visão de mercado. E a gente também entende que é importante, né? E de liderança meio que generalizada, porém ele não tem a conhecimento da causa do mercado, né? As dores principais do mercado. Para mim, o melhor
gestor que tem é aquele que teve a oportunidade de, durante a vida, construir a sua carreira passando por todas as etapas do processo. Porque daí você consegue se conectar melhor com a pessoa que está do teu lado, né? Você consegue dividir as suas dores, né? Então a pessoa que está lá do outro lado está com uma dificuldade, tu já chega e tu vai com propriedade para ajudar aquela pessoa, né? Olha só, por exemplo, aqui dentro do escritório, né? Quando a gente tem alguma dificuldade com um projeto, eu consigo ir lá, conduzir aquela situação, explicar o que está acontecendo, dizendo assim, já passamos por isso no passado e tal, e a gente resolveu de uma forma, e é essa forma aqui como a gente conseguiu fazer. Então a gente consegue dividir conhecimento, né? Passar, mas também tem que saber que tem que dar liberdade para a pessoa, um colaborador que está ali fazendo a função dele, para ele também se desenvolver. Eu acho que esse é um dos maiores medos que existe, né? Essa relação entre... Exatamente, cara. Ou funcionário e patrão, não sei. Porque assim, no passado funcionava assim, eu quero replicar eus dentro da empresa. Então eu chamo as pessoas e digo, você tem que fazer desse jeito, tá? Anota no caderninho aí a sequência de cliques que você tem que dar, tipo assim, era nesse nível. E hoje a gente tá numa pegada mais de como eu posso te ajudar para você chegar no resultado, né? E olha como eu faço, tá? Aqui está como eu faço. Mas não quer dizer que você precisa fazer da mesma forma, né? Sim. O fim está aqui. A missão é essa. O objetivo é esse. Como você vai fazer para chegar lá? Olha, eu já tenho 10 anos. Eu encontrei uma forma ótima de fazer aqui. E esse é meu modo de fazer. Agora, exigir que a pessoa faça do teu modo, aí tu já começa a engessar o trabalho, né? Então, acredito que... E é dessa dificuldade que a gente precisa falar, né? É como você sair de uma cadeira técnica, porque normalmente o líder, ele é notado pelas suas skills, né? Sim. E geralmente as skills técnicas... É difícil um líder ser notado, era difícil no passado um líder ser notado por skills, por soft skills, né? Como conversar com pessoas, como mediar conflitos e tudo mais. Então, muitos líderes, eles emergiram desse conhecimento técnico. E aí, na tua visão, Diego, como é que foi? Obviamente, você começou a dar treinamentos pelo teu domínio técnico, pela bagagem, pelo conhecimento, mas como foi estar de frente com pessoas e ter que liderar também essa questão das emoções das pessoas, como liderar com as aptidões, como liderar, muitas vezes, alguém que é melhor que você? Sim. Como é que funciona isso? Cara, é um aprendizado diário, né? Não existe uma resposta certa. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas a gente tem que ter sempre essa consciência, né? De ser humilde, de entender os pontos de vista dos outros. Há algum tempo atrás a gente fez uma capacitação com o pessoal da 3, né, desenvolvimento, com a Luísa e tal, e ela falou muito sobre o líder, ele precisa primeiro se desenvolver, né, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que saber aonde você quer chegar, para daí então você poder liderar pessoas, e também ela comentou bastante sobre que existem vários níveis de desenvolvimento, né, não são todas as mesmas pessoas que vão estar junto do teu lado, depende muito também do nível da empresa, se você tem 1, 2, 10, 20, 30 funcionários, enfim, né? Mas sempre vai ter aquele colega do lado que tá engajado contigo, que pensa junto com você. Tivemos uma ideia aqui, já bota a rodar. Vai ter aquele que precisa do empurrãozinho e vai ter aquele lá que não se mexe de jeito nenhum, né? E o trabalho de um bom gestor é fazer com que todos esses 3, mesmo que eles tenham perfis diferentes, tem que fazer com que todos consigam evoluir também. Aquela pessoa que tá do teu lado... tu sabe que ela consegue desenvolver um pouquinho mais, mas não é por isso que você não dá atenção para ela. Também tem aquele cara lá que é o que menos faz, você também não vai simplesmente deixar ele de lado porque aquela pessoa lá não tem conversa com ele. O líder tem que ficar circulando sobre todas essas áreas, sobre todas esses comportamentos das pessoas, entender o jeito de cada um. Vai ter aquela pessoa que gosta de falar um pouquinho mais, tem aquela pessoa que não gosta. Nós estávamos conversando aqui antes, né? Tem pessoa que gosta de receber uma missão e eu vou fazer a missão. Agora, eu não quero
eu precisar tomar uma ação para ir lá fazer uma coisa, já é mais difícil. Então, o trabalho de um bom gestor é saber entender que aquela pessoa tem esse perfil, que a outra pessoa tem um perfil diferente. Para essa eu posso delegar, para aquela lá eu não posso esperar, mas eu vou dar bem definido para ele, ó, tem que fazer isso, isso e aquilo, e ele é um bom executor, é uma pessoa que vai lá e executa. Então, eu acho que o grande diferencial aí de uma pessoa que faz gestão do seu escritório de arquitetura e tal, é saber entender como que cada pessoa trabalha, qual que é o comportamento de cada uma. E não simplesmente, passei 3 projetos ali para o fulano fazer, ele não me entregou nenhum. Mas tu tem que entender talvez o porquê que não entregou. Daqui a pouco faltou alguma informação, aquela pessoa não tem uma capacidade criativa muito grande, mas se você vem e fala assim, ó, esse projeto eu quero assim, 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 assado. Aí a pessoa vai lá em 1 dia, 2 te entrega tudo, porque você já deu mastigado, ela é uma boa executora. Aí vai chegar para outra pessoa, ó, eu preciso resolver isso aqui. Aí vai ter a outra pessoa que vai literalmente resolver os teus problemas. É por isso que muitas empresas hoje estão mudando a forma de contratação, né? Sim. A WePlan é uma delas, então aplica todo um teste, toda uma conversa diferente na primeira entrevista, primeiro contato, né? Pra entender, porque cada um tem uma inclinação natural, que nem o Diego falou. Às vezes a pessoa vai por um meio e outra pessoa não vai conseguir ir por aquele mesmo meio. Então, cada vez mais a gente tem visualizado isso, né? Tem muito se falado isso nas empresas. E aí também que você começa a perceber quem tem já a vocação, né? Quem tem aquela inclinação para se desenvolver como um líder. Porque o que acontece também muitas vezes? O profissional tá na empresa, às vezes vê o sucesso da empresa, né? O crescimento, e acha que ele vai conseguir replicar talvez aquilo sendo um líder da própria empresa dele. E muitas vezes não é assim, né? Muito mais coisas, são muito mais coisas envolvidas no processo. E aí que você acaba relacionando, então, pelas inclinações naturais da pessoa, pelas habilidades que ele tem, né? É que é importante todo mundo entender que ninguém é bom em tudo. É Sim. impossível você ser bom em tudo. Então, você vai procurar ajuda. Se você é líder do seu próprio negócio, você vai ter que procurar evoluir dentro disso. Tu vai precisar de ajuda de profissionais bons para isso. Mas é curioso, desde a história da Caroline aqui dentro da WePlan. Ela chegou até nós... Nós tínhamos uma vaga aberta para outro setor, que seria analista de projetos, naquele momento, né? E quando a gente conversou com a Carol a primeira vez, a segunda vez, a gente falou, não, a Carol não vai ficar como analista. Ela tem um perfil muito bom aqui para tocar a parte da WePlan Educação, né? Então, é importante conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e saber, porque às vezes nem sempre o que tá ali exposto é o que a pessoa E nem sempre o currículo, né? O papel define as aptidões. Não, muitas vezes, de forma alguma. Ali é só um apanhado de coisas que ela fez durante a vida, mas nem sempre aquilo que ela tem realmente aptidão ou vocação para fazer, né? Então, assim, é legal ter essa conversa e definir. Mas eu tô curioso para saber, assim, Diego, por exemplo, o teu cargo de hoje ser um líder no setor, ele aconteceu por necessidade e por caminho natural do negócio. Sim. Só que se você fosse digitar hoje no YouTube como liderar pessoas nesse setor, você encontraria algum tipo de conteúdo focado neste mercado? Eu pergunto porque é por esse caminho que vocês estão visualizando, assim, falta conteúdo para explicar como liderar nesse setor? Essa é a visão da WePlan Educação também para líderes do setor. E aí a gente está falando assim, não só para o partner que vai fazer parte da WePlan, mas até mesmo um gestor de loja, não sei se essa é a intenção, líderes de uma forma geral nesse setor, porque conteúdo para líder tem, conteúdo para esse setor agora está surgindo, mas líder para esse setor acredito que não. É essa a visão? É nessa pegada mesmo, porque existe muito conteúdo generalista, né? Que é mais amplo, mais aberto. Vamos formar um bom profissional para ser gestor, para ser líder. Agora, nós estamos dentro de um nicho específico, né? A gente trabalha com móveis planejados, a gente trabalha com projetos, trabalhamos com arquitetura. Então, isso a gente vive o nosso dia a dia já há muitos anos. Então, por isso que é aquela situação que eu comentei antes, de você ter passado por várias etapas desse processo e entender todos esses pontos de contato, entender todas as dores que o seu colega do lado está passando, né?
A gente tem um sistema hoje de gestão aqui dentro da WePlan que a gente tenta levar sempre de forma horizontal, né? Existe sim uma hierarquia de cargos e tudo mais, mas cada um tem uma liberdade para desempenhar o seu cargo. A gente consegue, desde o início aqui, quando a pessoa entra dentro da WePlan, que ela passa pelo processo de onboarding, que são dois tipos de situações, né? Uma quando a pessoa vem para trabalhar diretamente no time interno da WePlan e outra quando a pessoa vem para fazer parte dos nossos parceiros, que são os Partners Office da WePlan, né? Existe onboarding para esses dois. Só que um fica como terceiro, ele tem lá o escritório dele, ele pode aumentar o seu escritório, a gente dá todo o suporte para ele. E tem a pessoa que vem para dentro do time aqui, que tem que compartilhar dos nossos valores, né? Tem que compartilhar do nosso jeito, digamos assim, entre outras palavras. E eu lembro muito bem que no início da WePlan, quando a gente estava na fase de desenvolvimento e tal, a gente tinha que buscar muito conhecimento, porque nunca tínhamos feito isso antes, nunca tínhamos literalmente tocado, né, uma empresa assim. E aí a gente buscou com os melhores. Por exemplo, a gente fez uma capacitação com o pessoal da Startse, né, a respeito de cultura dentro da empresa. Então, cultura e sociedade era o nome do treinamento. Cara, isso abriu muito a cabeça. A forma como grandes empresas, como a XP Investimentos, por exemplo, fez lá dentro para poder crescer e evoluir. Então, a gente fez um curso que não era necessariamente dentro da nossa área, mas que deu muita bagagem para fazer nós se desenvolver aqui dentro. Porque a gente já tinha nossas dores e anseios do dia a dia e a gente conseguiu buscar conhecimento para aplicar. E hoje a gente tem aqui um bom processo dentro da empresa, né? Então dá para dizer que não é um conhecimento genérico, é focado no mercado, né? E dá para dizer que existe um caminho, assim, um norte, algo que o profissional que quer se tornar um líder, ele pode seguir. Vocês têm tipo um método? Como é que funciona isso? A gente tem o nosso processo interno, né? Pode ser considerado um método da WePlan, onde a gente, enfim, tem todas as etapas de aprendizado. Primeiro tem que entender o mercado, tem que entender desde a questão como é que funciona qual é que é a diferença, como é que funciona o mercado tradicional e como é que funciona aqui dentro. Não pode ser apenas aquela frase de parede, o famosa missão, né, valores e tal. Tem que ser algo que literalmente as pessoas vivam, né? Então a gente conseguiu construir um processo de capacitação interno e também um processo de capacitação para terceiros, onde tem uma metodologia. Cada passo você vai aprender um determinado conteúdo. Primeiro você vai aprender, como eu falei antes, sobre o mercado lá fora, como é que funciona lá, senão não faz sentido explicar os meus diferenciais aqui. Aí depois a gente vem para entender os diferenciais da WePlan, aí tem que entrar em questões técnicas, indústrias que são parceiros, softwares que a gente utiliza. Aí vai para a parte comercial, a parte de gestão de obra, gestão de montagem. Todas essas etapas são extremamente... A gestão de logística também, que é muito importante. Então, mesmo que o profissional não atue literalmente naquela área no dia a dia, mas é importante o gestor, o diretor ter esse conhecimento sobre o conteúdo, né? E focado no papel do líder. Daí como que funciona, como que é o conteúdo, ele é direcionado de alguma forma para a liderança nessa área? Esse líder, quantos papéis de líder existem, por exemplo, numa estrutura mais complexa? Numa estrutura de mercado mais complexa? Olha, vamos usar o exemplo de uma loja de móveis planejados, tá? Como exemplo. Geralmente tem um gestor comercial. Em alguns casos, quando a empresa é um pouquinho mais estruturada, além do gestor comercial, tem um financeiro também que faz toda a organização, né? Então, de 1 a 2 pessoas é que vai fazer a gestão dentro de uma empresa. Quando a gente fala de um escritório de arquitetura, um escritório parceiro da WePlan, muitas vezes, na maioria das vezes, é o equipe. É uma pessoa só. Sim. Que tem que fazer todo esse processo.
Só que por mais que ela faça esse processo no dia a dia, mas a gente desenha uma carreira com ela, a gente mostra uma opção de crescimento. E para ela poder crescer, ela tem que, por mais que ela tá trabalhando sozinha, ela já tem que ir aplicando esses métodos de gestão para quando vier alguém junto no escritório, seja colaborador ou seja estagiário, né? Que ela possa fazer uma boa gestão em cima dessa pessoa, poder passar, delegar funções, passar o conhecimento, né? Essa é uma coisa muito importante, porque ser gestor é isso, é saber passar a informação de forma precisa, né? De forma certa. Porque um gestor que não domina da própria área, seja ele o que for, cara, tu perde a moral com a pessoa que tá do teu lado, né? Como é que você vai defender alguma coisa e imagina sem ter conhecimento? Como você vai fazer essa gestão a mais mãos, né? Além da tua, se tudo tá na tua cabeça, você não coloca isso no papel, você não externaliza as coisas, como que tu vai fazer gestão com várias pessoas ou liderar pessoas se as coisas passam sempre por você? Daí não é gestão, né? Não é gestão de liderança, é uma gestão de top-down, né? Sim, vai pagar uma conta, pergunta pra mim. Poxa, mas então você é só um robozinho que pega boleto e entra no site pra pagar? Sabe? Então, é legal tu falar isso, que a empresa é estruturada de tal maneira que quando existirem mais pessoas trabalhando nesse mesmo formato, esse formato permite que o líder não se sobrecarregue e delegue melhor. Acho que foi mais ou menos o que eu entendi, é isso. E é isso, porque o que uma empresa vai buscar? O que um líder vai buscar? Desempenho. Né? Você vai querer trazer mais pessoas pro time porque você quer produzir mais, você quer faturar mais e assim por diante. Não adianta contratar pessoas achando que você não vai trabalhar, né? Simplesmente, vou contratar aqui um bando de arquiteto, vou botar nessa sala e eu vou sair daqui. Não vai dar certo. Precisa ter você que teve a ideia inicial, você que montou o propósito da empresa, tu é o capitão do barco, você vai conduzir essas pessoas. E você tem que achar pessoas boas que estejam alinhadas com o teu propósito, né? Então, tudo isso é construído. Se fosse tão simples assim, tive uma ideia, contrato um punhado de pessoas, boto numa sala e agora trabalhem para mim. Se fosse tão fácil assim, todo mundo era empreendedor, né? Todo mundo era gestor. Mas a gente sabe que no dia a dia não é. Eu tenho, por exemplo, o meu pai. Meu pai é pedreiro. E ele trabalhou por muitos anos dentro de uma construtora como mestre de obras. Então ele fazia a gestão ali de pedreiro, carpinteiro e assim por diante, né? E até que chegou um ponto que ele abandonou. Ele pediu demissão para ir trabalhar sozinho. Por quê? Porque não conseguia aguentar a pressão do dia a dia, vem pressão de cima, né? No caso da construtora, tem lá o pessoal dizendo, precisa dar resultado, aí vinha a pressão de baixo, o pessoal reclamando do serviço, reclamando do salário, aí tem que fazer o processo de demissão também, essa pessoa aqui não tá atendendo as expectativas. Então, e no final das contas, ele tinha que fazer muito serviço pelos outros. Isso não é bem... Tipo, fazer serviço pelo outro, tu não tá resolvendo, tu não tá fazendo gestão, né? Tu tá pagando um incêndio aqui. Então, ele chegou a um ponto que viu que não era isso que ele queria e trabalha sozinho ele hoje porque preferiu ser assim. Então, não são todas as pessoas que gostam de fazer gestão. É normal, tudo bem, faz parte. Mas quem quer ser gestor precisa se especializar nisso, né? Precisa se especializar em pessoas, em comportamentos. Mas pegando isso que tu falou, Diego, e que o Johnny falou também, a questão de gestão, né? Você tem que se autogerenciar. E é alguns gatilhos, alguns pontos que muitas vezes você trabalhando sozinho você não percebe, né? Então, não só a parte de gerenciar pessoas, claro, isso é muito importante. Quando você tem uma equipe, é muito necessário. Mas quando você trabalha sozinho, é algo também bem complexo. Porque às vezes você não consegue gerenciar muito bem as finanças, você não consegue gerenciar muito bem o tempo, né? Você acaba ali se perdendo no horário, às vezes você não consegue gerenciar um próprio funil ali de clientes. Então você acha que por ser sozinho você vai conseguir controlar tudo na tua mão, na tua memória, e acaba não fazendo um gerenciamento mais certinho, né? Mais organizado, até dentro da própria WePlan Educação, onde a gente aplica os treinamentos para os partners da WePlan, né? A gente tem aí desenvolvido
treinamentos pontuais conforme a gente vai vendo a maior demanda dos nossos partners. Então, se a gente vê que a maior dificuldade está sendo vendas, a gente vai focar no treinamento daquilo ali. A gente tá vendo que a maior dificuldade está sendo a parte de gestão de processos. Não tem um funil, um CRM de clientes. Por mais pequeno que ele seja, é importante ter esse acompanhamento mais próximo de um cliente ou de um cliente que não vai fechar agora, mas vai vir a fechar daqui a 1 ano, 6 meses. Então, por mais que você seja sozinho, né, que você tenha teu escritório e não tem ainda nenhum funcionário, nenhum estagiário, é importante ter essa gestão, mesmo assim, mesmo não tendo uma equipe ainda, né? Então, ter esse autogerenciamento. Por exemplo, o que a Caroline fez dentro desse processo é gestão. Ela olha para a equipe, vê o pessoal que está em treinamento, ouve as pessoas, entende qual que é o gargalo que está acontecendo ali e toma uma ação. A ação agora vai ser fazer um treinamento comercial. Vai lá e dá o foco nisso, dá uma ênfase nisso. Nós temos um dos nossos módulos de treinamento com o Douglas Gaio, né, da Vetor, que fala sobre gestão financeira. A maioria das pessoas costuma, principalmente quando trabalha sozinho, autônomo, né? O Equipe, ele costuma misturar o seu CPF com o seu CNPJ. E aí ele não sabe se a empresa está dando lucro ou se ele que está dando prejuízo para a empresa. Por quê? Vai tudo para um lugar só. Então é muito importante, mesmo que seja uma pessoa sozinha, poder separar muito bem separado. Aqui é a minha empresa, aqui é a minha vida pessoal. Eu vou comprar um tênis para minha vida pessoal ou uma bota para o meu trabalho, que é isso. Então, quando você começa a fazer essa gestão também dessa parte financeira, você consegue crescer, você consegue escalar. Porque se você não consegue fazer isso enquanto você é uma pessoa só, imagine quando você tiver uma equipe. É muito importante fazer isso. E é o que a gente percebe, é uma das dificuldades grandes que tem os nossos parceiros de fazer essa diferenciação. Mas eu trabalho sozinho, por que eu vou separar? Você precisa separar para você ter uma visão clara. Porque quando você for dar um passo a mais com o teu escritório, você tem que saber, eu vou investir, sei lá, 50 mil reais num escritório agora. Eu posso investir, a minha empresa está gerando caixa suficiente para poder investir isso, ou eu vou fazer um escritório novo só para satisfazer o meu ego? Porque o ego é aquela coisa pessoal, né? E quando você tem ali um banco de dados, informações, tá entrando tanto de receita, não pude pegar aqui 3 clientes esse mês porque eu já estava lotado de projeto, não conseguia dar conta, não pude pegar esse serviço. Então eu deixei de fechar alguns negócios por capacidade produtiva minha. Então quando você começa a analisar mais friamente, aí começa a fazer sentido. Então esses 3 projetos que eu poderia ter fechado, teria me dado uma receita de X. Eu posso contratar alguém para trabalhar junto comigo, pago essa pessoa e ainda me sobra tanto, tem um lucro em cima desse serviço. Sim. Então, cara, fazer gestão é algo complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Vai de você ser organizado. Mas eu não sou muito organizado. Paciência, vai ter que melhorar, vai ter que buscar ferramentas. Por exemplo, tem gente que costuma controlar a sua rotina numa agenda, escrevendo à mão. Tem gente que controla numa planilha, tem gente que vai para um software, tem gente que vai para um programa específico para fazer uma agenda, para ter um controle de clientes, para ter um controle financeiro. Então existem vários níveis. O que você não pode fazer é deixar de fazer a gestão, né? Porque quando você está à deriva, se você não está fazendo gestão, qualquer situação que acontece, você vai arrumar uma desculpa. Porque você não está sendo o capitão do barco. Quando você está fazendo a gestão, você toma a decisão com base em informações, com base em dados, né? Então, se a gente precisa fazer uma mudança de posicionamento, se a gente precisa fazer uma mudança de investimento, de aplicações, onde é que está sendo aplicado o dinheiro dentro da empresa hoje?
Estamos gastando 20% em máquinas novas, computador novo. Será que isso é realmente importante para o meu crescimento? Talvez não seja. Então, por isso que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando melhorar e se especializar dentro de cada área, né? Diego ou Caroline, como que vocês visualizam a WePlan Educação dentro desse mercado? Primeiro, pegando essa galera que está se formando, existem perfis daquela pessoa que ela já é assim, um líder nato, assim, já é um líder na própria universidade, já se visualiza como líder. Que dicas e que caminho vocês visualizam para esse tipo de pessoa que futuramente será um líder? E como que vocês visualizam a WePlan nesse mercado, focando em pessoas que querem liderar num mercado que elas estão iniciando? Porque veja bem a dificuldade, né? Você ainda talvez não atuou no mercado, mas você se visualiza como um líder. Fazendo um paralelo aqui, é como se a gente dissesse assim... eu vou cursar administração, né, para ser um gestor, um administrador, ou um MBA em gestão, porque aí eu posso entrar como gestor em alguma área, em algum mercado, coisas do tipo. Como que vocês visualizam esse papel e como que a WePlan está inserida nessa necessidade de mercado que a gente acabou de conversar agora? Veja bem, eu acredito muito na questão de que as pessoas, elas têm inclinações naturais próprias, né? Acho que eu já frisei isso aqui antes. Então, como a gente comentou, nem todo mundo tem uma inclinação para ser líder, né? E a gente sabe disso. O que é a função de desempenhar treinamentos, trazer mentores para desenvolver produtos e falar sobre isso na WePlan Educação? É que a gente possa melhorar quem tem já essa inclinação e quem quer se tornar, né? Porque, claro, a pessoa que tenha essa vontade, é totalmente possível ela ir se desenvolver e ser um líder de sucesso, né? Seja para a equipe enxuta ou uma equipe maior. Mas ela também tem que dar indícios disso, de que ela quer pelo menos se desenvolver como um líder. E a WePlan Educação, ela é nada mais do que a gente expor para profissionais que não são parceiros da WePlan tudo que a gente coloca em prática aqui. Então, a gente sempre frisa isso, né? Que os professores que falam não são professores de palco, né? Não são empreendedores de palco, porque realmente é todo dia na prática, atuando naquilo ali. Então, hoje pela manhã nós tivemos um treinamento para os partners, né? Então, fechado para quem é parceiro da WePlan com o Ismael. O Ismael é nosso head de vendas, que tem aí mais de 10 anos de experiência, focado nessa parte de vendas para móveis planejados. Então, trabalha com toda essa cadeia de profissional, né? De arquitetura, designer, projetistas, engenheiros, enfim, aí há longos anos. Então, tem uma experiência, um embasamento muito grande para vir falar sobre vendas. Mesma coisa a questão de liderança. Nós temos o Diego, nós temos o Renan, que aí são dois líderes exemplares dentro da WePlan, né? Sabem gerenciar muito bem a equipe e os processos, né? Porque a gente sempre atrela também a parte de gestão a processos, porque se você tem um problema, como o Diego falou, você vai saber onde você vai visualizar. E o processo, ele vem dentro da parte da gestão para isso, né? Então, a gente consegue, dentro da WePlan, colocar tudo isso em prática e depois expor aos profissionais que a gente treina na WePlan Educação, né? E aos profissionais que a gente vai aí tá desenvolvendo cada vez mais treinamentos e focados nessa parte de liderança, vendas, na parte mais técnica também, como agora em maio a gente vai ter o lançamento do curso voltado para projetistas, né? Utilizando o software. Então, tanto a parte técnica, é importante falar da qualificação, né? Parte técnica como uma parte mais mais generalista de liderança e gestão, que acaba pegando para esses profissionais. Claro, sempre frisando que a gente fala com o mercado que trabalha com projetos, né? Então, profissionais desse setor e dessa área. Galera, assim você acabou de dar as dicas do episódio, né? Não existe um líder sem método, sem processo, sem métricas, sem controle, sem gestão. Então, muitas vezes, se ele for um líder sem essas coisas, sem essas ferramentas, essas informações, ele vai ser aquele líder que vai ficar ajudando a apagar fogo o tempo todo, né?
beleza, é um líder que pega junto, mas não é de um jeito muito inteligente. Sim. Então ficou aí a dica do episódio, valeu a pena pra quem tá assistindo, porque no finalzinho teve essa pérola, né? Que a gente conseguiu tirar essa lição. E eu acho que é importante também falar que para ser um bom líder, e é o que a gente já visualizou em vários mercados, é que esse líder ele tem que trilhar o caminho de quem ele vai liderar. Porque aí ele entende das dores, ele entende do processo como um todo, né? Então é difícil você formar um líder sem que ele tenha conhecimento de causa do negócio e do mercado, né? A gente falou isso em off. Então é muito importante lembrar que por mais que você está começando na área, é importante que você trilhe alguns caminhos que são essenciais para que você entenda até a postura do teu gestor, do teu líder no futuro, né? Por que ele age assim? Por que a pegada é essa? Por que eles se preocupam tanto com essa informação que para mim não faz sentido? Né? Isso está respondido em quem já tem muitos anos de mercado. E nesse ponto da especialização e de estar junto com pessoas que já fizeram acontecer no mercado, é legal falar disso porque sem isso você teria que trabalhar com pessoas muito boas por muito tempo para ter acesso a esse conhecimento. E a gente está querendo trazer aqui um acesso a esse conhecimento, um atalho, né? Não que isso vai resolver a tua vida, mas é um atalho em que você vai ganhar muito conhecimento sem a necessidade de ter que trabalhar todo dia do lado de uma pessoa mega experiente. Então você vai ganhar assim, dicas valiosas e um conhecimento absurdo num tempo recorde. E esse é a grande magia do conhecimento, né? Você conseguir estruturar o conhecimento de certa forma que você consiga passar todo esse know-how que o pessoal tem da prática e não do palco, para você se formar uma pessoa melhor e quem sabe no futuro até um líder, né? Que é a ideia do Plano Educação. Perfeito, João. Saquei? É o isso episódio aí. É mais ou menos isso? É isso aí. Líder está junto e não é uma pessoa que manda, né? Exatamente. E age com inteligência, Age né? com inteligência. Exatamente. Bom, galera, acho que cobrimos o tema e só deixar um recado, então, para quem não ouviu no início, né? Se você está ouvindo apenas nos fones, aí, apenas no áudio, também temos um canal no YouTube. Se você acha interessante deixar um comentário, se você é líder de alguma área, ou se você quer encaminhar isso para o seu líder, escreve lá no YouTube, coloca um comentário lá, encaminha esse episódio e a gente vai fazer ele chegar a cada vez mais pessoas, mostrar a importância desse conteúdo, beleza? Beleza, fechou. É isso aí, até a próxima então. Até. Obrigada, pessoal. Valeu!